cada um tem um chamado, né? E eu acho que eu tenho para falar sobre o tema que eu vou falar hoje. Para levantar pessoas, para falar sobre autoestima. Eu queria falar de uma pessoa, porque não é personagem, porque ele existiu, Davi, porque para mim não tem ser humano com autoestima tão abençoado igual como ele tem alta. Então, 1 Samuel 17, a partir do verso 38. E vai até o verso 40, que diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Eu queria que vocês repetissem comigo essa passagem, parte B do verso 39. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Eu acho tão profundo, tão rico, e nos ensina tanto esse momento que Saul tenta, né, emprestar, dar uma armadura para Davi, para que ele assim, já que ele se dispunha a lutar com o filisteu Golias, ele não colocava crédito nenhum em Davi. Mas já que não tinha ninguém, e aquele homem insistia tanto, aquele menino, entre aspas, então Saul tentou ao menos dar aquilo que seria como instrumento para aquela batalha. Não sei se vocês já perceberam isso nessa passagem, mas quando eu lia ontem à noite, me chamou a atenção. Eu já ouvi ministrações ao longo dessa caminhada sobre isso. Mas o que eu acho muito interessante é quando Davi não só percebe que aquilo ia atrapalhar, não servia para ele, como ele rejeita e convicto ele segue para a batalha. Eu fico pensando, que homem é esse? Que homem corajoso é esse? Que aquilo que serviria como defesa e proteção da sua vida, sabendo que aquilo é utilizado pelos guerreiros, mas ele pensou que aquilo serve para eles, não para mim. Davi era um homem não apenas confiante em Deus, ele era um homem confiante nele mesmo, porque ele entendia a que ele servia. E Deus quer isso de nós. Nós somos filhos de Deus. Então ele diz não. E ele é muito incisivo: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Um homem de autoestima alta. Ele tinha estima por ele mesmo. Ele entendia as qualidades. Ele entendia também o Deus que ele servia. E ele estava certo que ele venceria aquela batalha. E aqui eu faço uma pausa, porque essa passagem bíblica me faz refletir sobre a questão da autoestima. Porque a autoimagem e o autoconceito. A autoimagem é a forma que você se vê. Não só fisicamente, como suas qualidades. O autoconceito é a maneira como as pessoas o enxergam, e a maneira que ele se enxerga ali, ele se relaciona e ele começa a ter um conceito de si. E a autoestima é a estima que ele dá às suas qualidades e também aceitando suas imperfeições, porque todos nós temos imperfeições.
sabe lidar com isso. Então, uma pessoa que ela não tem uma boa autoimagem, ela não se vê bem, ela não tem estima por si. E está tudo entrelaçado, e isso tudo vem de conceitos que vão sendo fundamentados desde a infância. Porque a estima de alguém pode vir a ser destruída com palavras críticas, com excesso de cobrança, de rigidez, de perfeição, né? E às vezes nós, pais, fazemos isso de uma forma que a gente não percebe. E a psicologia diz que uma crítica, uma declaração negativa que alguém tenha absorvido, ela fala muito mais forte. Você precisa de 20 declarações positivas para desconstruir aquela inverdade a seu respeito. Então, observe que cuidado a gente precisa ter em nossas vidas. E quantas, digamos assim, carregamos uma mala emocional, né, em nossos arquivos, que muitas vezes a gente vai se relacionando no trabalho, com as pessoas, na família, e não percebemos de não confiar em nós mesmos, de não confiar em nossos projetos, porque muitas coisas a gente vem trazendo. E ficamos com a autoestima lá embaixo. E é interessante isso, eu faço esse início, esclarecendo acerca disso, para adentrar ainda mais a temática, porque muitas vezes nós, quem tem a estima, né, quem tem uma autoimagem negativa e às vezes muitas vezes incorreta de si mesmo, ela tende a reforçar aquela característica falsa que tem em si. Então, se alguém foi chamado de burro por alguém, às vezes foi uma única vez na infância, para algumas pessoas ela somatiza de uma forma e ela começa a achar, não sou inteligente. Eu lembro da menina que trabalha em minha casa, ela, não, eu sou burra. Eu falei, pare com isso, Josi. Você não é isso. Porque e você começa a achar, não, eu não sou inteligente, então não vou estudar. E aí você começa a ter realmente situações na sua vida, tudo levando para aquela falsa imagem que tem de si. Pessoas que se acham desinteressantes, que ninguém se importa, ela começa a se excluir. Eu percebo muito porque a gente acaba ao longo desses anos se relacionando com muita gente e ela começa a se recolher e diz, não, eu sou antissocial, não, ninguém gosta de mim. Na verdade, a pessoa se exclui porque ela carrega isso consigo. Aí eu venho para o nosso querido, pequeno, grande homem, Davi. É um guerreiro. É um homem de coragem. Porque quando eu trago todos esses conceitos e eu penso em Davi, eu penso, como viam Davi? E aí eu vou ler para vocês. Olha o que tem em 1 Samuel 16, 18. Então, respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente. Homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Olha o que as pessoas viam na vida de Davi. Mas a família não via. O pai de Davi, os irmãos, não o reconheciam como tal. Mas por que será que as pessoas viam isso em Davi? Com certeza, porque ele se mostrava às pessoas, porque ele tinha uma boa autoimagem. E assim ele se colocava. Confirmando tudo isso, a gente percebe do momento que ele entende, que ele toma conhecimento que o filisteu desafiava os judeus, os hebreus. Israel todos estavam tementes com aquele gigante. Mas Davi podia se achar pequeno, não é? Pastor de ovelhas, ruivo em uma sociedade onde homens eram fortes, de cabelo preto e barbudos. A família meio que o desprezava, você percebe com aquela visita do profeta, onde ele nem foi chamado, porque nunca imaginavam que poderia ser Davi rei. Mas Davi, ele não ficava, minha família não me ama, não me quer. Ele, como pastor de ovelhas, não dizia, quem sou eu? Um mero pastor de ovelhas de poucas ovelhas. Não, ele ia além.
E logo adiante a gente vai ver uma passagem com Saul, quando ele dizia, olha, eu tomei uma ovelha da boca do leão, eu lutei com o leão, matei um leão e um urso. Ele ia além daquilo que era esperado dele. Colocava-se uma expectativa de um pastor de ovelhas, Davi ia além. Imaginava que Davi seria apenas escudeiro, né? Tocador de flautas para expulsar os demônios. Não. Ele queria saber que filisteu é aquele que estava desafiando o povo de Israel. Afrontando ao Deus vivo. Que homem de coragem. De onde vinha essa coragem? Será que Deus não criou cada um de nós para ter esse entendimento acerca de nós mesmos? Será que estamos vivendo e caminhando com a autoimagem que da forma que Deus nos enxerga? Ou a gente tem frutificado pouco porque nós tememos? Porque nós achamos que somos incapazes? Porque achamos que não temos intelecto para conseguir algo, ou exercer um trabalho, ou produzir? Sempre achamos que o outro é melhor. Davi, ele não olhou para aqueles guerreiros fortes que estavam ali enfileirados, todos amedrontados, não. Davi, ele desafiou. E em nossa caminhada da mesma forma, nós temos gigantes. Da mesma forma que Golias intimidava o povo, lançava palavras e desafiava. Olha o que o filisteu disse em 1 Samuel 17, 10, 11. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e o quê? Temeram muito. Olha como Israel ficou amedrontados. Eram muitos homens que já tinham feito várias batalhas, mas eles olharam aquele filisteu tão grande, falando palavras, aquelas palavras foram entrando e foram minando as forças dele. Quantas vezes palavras minam nossas forças e nos intimidam e nos deixam de conquistar vitórias? Quantas vezes em nossa caminhada tem gigantes como Golias que fica lançando palavras no trabalho, em todas as áreas de nossas vidas. Nós nos intimidamos e recuamos. O filisteu, amados, ele se apresentou 40 dias pela manhã e à tarde. E as demandas emocionais são assim. Não é sem motivos que os consultórios de psicólogos, psiquiatras estão lotados. Eu tenho certeza que a grande interseção dos maiores problemas se encontra na questão da autoestima. Porque filhos que não são seguros, eles vão muitas vezes recorrer às drogas, a bebidas, que não se sentem amados. Então nós precisamos reforçar também na vida de nossa família, de nossos filhos. E eu lembro que ontem, Esteve bem estava descendo para brincar, naquela agonia tem que pegar máscara para descer, e eu tô vendo eles brigando, um fechando, não queria que o outro, eles não andam brigando assim. Eu falei, lá, o que é isso aí no elevador? Mãe, eu não quero que Benjamin... Olha a máscara ridícula que Benjamin está. Era uma máscara de criança, né? Que eles cresceram do início da pandemia. E o Benjamin chorando porque ele queria ir. Eu falei, bem, vá. Isso, meu filho, você tem personalidade, você não deve nada a ninguém. E você também deveria ter. Pode os dois entrar no elevador, não se meta como ele quer ir. Eu acho tão lindo esse bem, porque ele não está nem aí para o que os outros pensam. E nós temos que ser assim. Precisamos reforçar as nossas qualidades, os nossos valores, quem somos diante de Deus. Somos um povo eleito. Somos vencedores. Eu vejo meu irmão mais velho aqui agora. E eu falava, o aniversário dele foi semana passada. De como para mim era um exemplo lindo. Sabe? Foi político, vereador por não sei quantos mandatos.
Chegou um belo dia, ele resolveu fazer direito. Passou de primeira, ele trabalhava, 15 horas por dia. Não tinha tempo para estudar. Se formou com louvor, passou de primeira na OAB. Você sabe como é difícil, quantos jovens e estagiários meus não conseguiam, porque realmente é muito complicado. Quantas vezes abrimos mão de sonhos, porque nós duvidamos, achamos que o outro pode, mas nós não. Nós não somos capazes e nós nos autossabotamos. Mas podemos aprender com Davi, lidando com as adversidades. Diante de Golias, os israelitas, eles agiram com medo, se intimidaram. Mas Davi, ele partiu para cima, não se intimidou e queria saber quem é ele. Olha como é a reação de quem tem baixa estima. 1 Samuel 17:24, eu leio para vocês. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Mas olha só a reação de Davi no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E realmente, qual o seu problema? O seu maior problema é muito pequeno diante de Deus. Aquilo que você olha para você, que você acha assim incapaz, pequeno, isso é pequeno porque foi o Senhor que nos formou. Ele incutiu em nós cada qualidade, Ele nos ensina, Ele nos aperfeiçoa com o dia a dia. Mas nós precisamos confiar nele, confiar em nós, que fomos gerados por um Deus tão amoroso. Então, nós podemos sim, como Davi, dizer: quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Homem corajoso. Eu acho lindo nessa passagem, porque ele não se importou com as críticas, com a intimidação, das ameaças, com o descrédito. O irmão, ele foi logo chegando quando perguntou: só faltou chamar ele de fofoqueiro. Você veio aqui para quê? Para saber o que está acontecendo? O irmão mais velho criticou. Ele não adiantou, ele não desanimou. Ele queria saber o que estava acontecendo e quem ia resolver aquele problema. Ele não se intimidou com as ameaças, porque o gigante Golias lançava aquelas palavras. E só o tamanho dele, amados, vamos ser sinceros, não precisava nem abrir a boca, né? Porque podia intimidar qualquer um de nós. Ele não se importou quando o rei Saul, quando ele foi questionar, e Saul disse: você não tem condição. Mas Davi, quando Saul disse que Golias era um guerreiro experiente, olha o que Davi disse a Saul, no verso 32. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Tem que ser alguém muito confiante, entendendo as suas qualidades, suas habilidades. Porque eu não vou usar as habilidades de vocês. Eu não vou chegar aqui para cantar, porque seria um desastre tentar fazer o que Léo fez. Cada um tem que usar. Vocês iam achar lindo. Uma coisa eu sou, viu, Léo? Adoradora, meu irmão. Mas eu não vou cantar. Eu também não vou, né? Eu não vou criar uma imagem equivocada, tão positiva assim, que eu posso achar minha voz é belíssima. Não, não é. Mas eu tenho as habilidades que Deus me deu, inclusive para estar falando aqui com vocês. E cada um de nós temos habilidades, temos qualidades, e nós precisamos reconhecê-las e precisamos sim, aquilo que Deus tem colocado diante de nós, não temer e ir adiante. Mas para falar de autoestima, nós precisamos falar de diálogos internos, porque em nosso dia a dia, quantas vezes você é sobressaltado por pensamentos negativos? Não vai conseguir, sua empresa não vai dar certo, não, você não vai bater a meta, não, esse casamento não vai dar certo, você não presta, você não é bonito, você não é bonita, você não tem as características. Quantas vezes esses pensamentos negativos, você fez errado,
Você não vai conseguir. E é aí que nós precisamos duelar internamente com pensamentos de declarações afirmativas a nosso respeito. Aquilo que nós sabemos para que Deus nos chamou. Precisamos declarar internamente. Todas as vezes que vi esses pensamentos, nós precisamos visitar, baixando a estima. Nós precisamos acreditar em nossa capacidade. Porque a pessoa com a estima baixa, ela tende também a influenciar negativamente. Eu e o pastor somos casados. Algumas vezes ele precisa da minha força. Outras vezes eu preciso dele. Em meio à igreja, do mesmo jeito, com os amigos. É uma troca. Se eu estiver muito para baixo e ficar puxando todo mundo, isso influencia de uma maneira negativa. Mas Davi, com aquela ousadia, com certeza, aquelas pessoas que estavam... Meu Deus, o que será de nós? Sairemos daqui escravos, cativos. E de repente aquele menino perguntando, aquele rapaz... E de repente ele já estava vindo com a funda. Como deve ter dado esperança e coragem àquele povo. E nós precisamos também encorajar aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos, assim como Davi, caminhar de forma confiante. Nós precisamos debater com essa voz, elevando a nossa estima, identificar e aceitar seus pontos fortes, pontos fracos. Ninguém é perfeito. Tome uma atitude oposta e ofereça a si mesmo incentivo ao longo do caminho. Estabeleça metas realistas. Desfrute da alegria de suas realizações. Não tente ser outra pessoa. Seja grato por quem você é. Explore seus talentos. Você também ficar cobrando de si uma perfeição. Eu lembro, meu pai está até aqui hoje, vou falar. Ele tinha uma mania, que eu sei que é positiva, porque os pais colocam as melhores expectativas na vida dos filhos. Minha filha é maravilhosa, minha filha é estudiosa, minha filha vai fazer direito ou medicina. Sabe, aquilo tudo ali era... Você fica tentando, né? Exercer, você precisa... Claro que você tem que ter um ponto de medida, um equilíbrio em tudo isso. Porque eu também faço isso, de repente, com os meus filhos. E nós temos qualidades e imperfeições também. E temos que saber lidar com elas. Apenas buscando aperfeiçoar as nossas fraquezas. Então não há... E uma das coisas que eu gostaria de dar um pequeno testemunho é que há 3 anos atrás, acho que foi em 2017 ou 2018, quando eu vivi uma vida muito agitada. Muito agitada. Eu não percebia que era agitada. Mas minha família que está aqui, minha prima, que sempre chamou a atenção disso, se hospedava na minha casa, menina, você não dorme não, porque era de manhã, de tarde, de noite, eu trabalhava o dia todo, de noite eu tinha visita, chegava 1 hora da manhã, de manhã eu saía de novo, tinha meus filhos, e eu não percebia porque eu estava em um ritmo tão acelerado, que era de domingo a domingo, nesse ritmo. Mas chegou um momento, né, que as coisas ao longo do... começou a pesar. E o trabalho, porque eu tinha uma pauta que era bem sobrecarregada no trabalho, eu pegava, nos últimos anos que eu estava lá, eu pegava uma pauta que era de vara cível, que ninguém gostava de pegar. E justamente quando eu subi essa pauta, começou a bombar uns processos de 30 milhões. Vocês não sabem o que é isso, gente, que não é advogado. Lidar com o dinheiro alheio. Tomar cuidado disso. Então você tem que ter diligência, tem que ter muito cuidado. E ali era aquilo tudo, o excesso de trabalho, às vezes saía 10 horas da noite do trabalho, vinha correndo aqui para a igreja, e aquela coisa toda de repente. E o pessoal lá sempre dizia, todo advogado tem problema ou de ansiedade, ou de refluxo, ou de não sei o quê. Eu dizia, glória a Deus, Senhor, não tenho nada disso. Não tenho refluxo, não tenho azia, não tenho nada disso. Mas em algum lugar sempre vai acender a luzinha se você estiver em um ritmo muito acelerado. E foi a minha pele, porque eu manifestei vitiligo. Era uma manchinha bem pequenininha. Só que como eu sou muito realista, e a Ana me falou, filha, o que é isso? Eu fui pro médico, já dizendo que era vitiligo. O médico, não, Carla, calma. Ele olhava pra mim, tipo assim, sabe aquele olhar que o homem não tava querendo que eu... O médico não tava querendo que eu tivesse... Eu falei, doutor, isso aqui
isso aqui eu sei que não é doença, porque eu, né, não entendo. Ele, não, realmente, não tem nada de doença aí, né, câncer. Vamos observar. E aí eu continuei no trabalho, eu já estava muito acelerada, com muito trabalho, com a igreja, né, nossa vida de visitar muito, de sair muito. E aquilo tudo eu acabei somatizando e sem perceber eu adquiri realmente vitiligo e começou a manifestar. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Que eu falo com muita naturalidade sobre isso. Vivo, né? Vocês sabem. Porque eu quero trazer, e aí até falo, Senhor, eu sei que isso deu sim um propósito. Eu falava com uma amiga que orava, eu falei, eu nunca tinha orado por isso, eu nunca orei para Deus, Carla, tinha orado para Deus me curar disso, porque eu achava até injusto, porque não era uma doença que me fazia mal interno, é algo estético. Mas ela orava e me incentivou a orar também por isso. E eu confesso a você que eu não oro por isso, né? Eu não oro isso no meu dia a dia por isso. Porque eu entendo, amados, que Deus para tudo tem um propósito. Mas eu tenho tanta convicção disso, que talvez para algumas pessoas elas precisam... Eu falava, quando é que será, filho, que isso não me torna mais humana para algumas pessoas? Porque eu vou abrir meu coração, quantas vezes eu sofri ao longo da escola, não por me achar, mas, sabe, as pessoas me achavam bonita, sempre tinha aquelas pessoas que gostam muito, mas aquelas que julgam. As pessoas, às vezes, que têm baixa estima. Eu achava isso, então, ao longo da minha vida, eu cheguei ao ponto de ouvir e falar assim, ela tem problema de quê? Porque ela vai chorar, né? Na época, depois que sair da faculdade. Tem um marido, é bonita, estuda para concurso, por quê? Será que Deus não me trouxe isso? Né? Para dizer assim, eu não sou perfeita. Eu tenho sim problemas em minha vida. E talvez, por eu ter uma resistência maior, eu não me queixo, eu não sinto, eu não percebi a minha demanda grande. Mas eu, como qualquer outro, eu também sou humana. E às vezes a nossa vida sobrecarrega e nós precisamos estar atentos. Mas eu não sei o porquê e qual o seu problema, que você pode estar se intimidando muitas vezes em caminhar, em se relacionar com as pessoas. Eu vi que existem pessoas que por causa de vitiligo entram em depressão. Pra mim, isso é uma coisa absurda. Mas para outros não, porque cada um tem uma dose. Então pra mim eu vou achar lindo, eu queria ter? Não, não queria ter. Mas não é a pior coisa da vida. Meu marido brinca, toda lindinha, beija. E aí a gente caminha porque é a forma como você se vê. Já pensou? Era uma manchinha pequena, porque é uma coisa que você não tem controle. E todas as vezes que apareceu uma mancha, eu ficasse, meu Deus, porque eu sou uma mulher vaidosa, isso eu não nego. Todo mundo me conhece e sabe que eu gosto de me arrumar. Mas eu sempre digo isso. Que eu me apego às coisas do meu Deus. Né? As coisas desse mundo, eu sempre tenho convicção que vão passar. Eu não tenho medo de morrer, eu falo isso no altar porque Deus sabe. Eu não tenho medo, eu não vivo com esse medo. Eu sei que Deus me ama, me levantou e Ele vai fazer da minha vida tudo para a honra e glória dEle. E que se o vitiligo for para a glória de Deus, eu glorifico o nome dEle. Porque aquilo que não é nada para mim pode levantar alguém. Talvez que passe pelo mesmo problema, pessoas que vão passar por minha vida. Talvez alguém que vai ser alcançado um dia por essa ministração. Então nós precisamos, amados, ser confiantes em Deus. Tem pessoas que muito pouco perdem a vontade de viver. Porque colocam sua alegria, o centro da vida, em uma única coisa. E quando essa única coisa sai, você não encontra mais alegria. Se ame. Lembre que você foi escolhido por Deus. Ele formou você com suas qualidades, com suas características. Que Deus possa, sabe, falar o seu coração. E assim como Davi, fique negligente, né? Seja confiante como Davi. Não haja com negligência, com acomodação, com despreparo. Porque Davi, ele foi preparado. Ele não foi com aquilo que Saul queria.
Ele rejeitou a armadura, rejeitou a espada, rejeitou a lança, rejeitou o escudo, rejeitou a couraça, mas ele foi com a fé e sua funda. Aquilo que ele tinha habilidade. E você sim tem capacidade, tem habilidade, e Deus quer usar você. O lugar onde Deus nos coloca é ali que o Senhor quer nos usar. Eu lembro de meu irmão, por isso que eu queria muito que ele estivesse aqui hoje, Ivan, meu caçulinha, que eu chamo. Ele estagiando para direito. E ele começou a fazer júri. Hoje ele é um advogado reconhecido aqui em Salvador, criminal, faz júris belíssimos. E eu lembro que estagiando ele aceitava. O advogado, né, que estava guiando ele, o mestre, Dr. Raul, oportunizava. E ele ali fazia... Eu e minha mãe íamos, ficávamos maravilhados. Eu dizia, que menino corajoso. Tem advogados que não têm coragem. Até o ponto que o juiz falou, eu nunca vi um patrono como esse aqui. E ele não era advogado ainda. Aí depois surgiu a oportunidade de dar aula. Esse menino na escola, eu nem vi ele ser estudioso. Tirava, sim, foi inteligente, mas tirava as notas medianas. Dar aula, não vou dar aula. Tipo assim, estudar de hoje para amanhã para dar uma aula. Não se cobrava a perfeição, que muitas vezes a gente cobra para exercer algo em nossa vida. E foi assim que ele foi sendo impulsionado para a posição que ele está hoje. É um advogado, um professor tão reconhecido, porque com certeza ele reconhecia a sua estima, o seu valor. E hoje eu acho lindo, quando eu vou fazer audiência, eu, irmã mais velha, a minha irmã de doutora Ivan Gésela, eu falei, sou. Minhas estagiárias ficavam tudo doida lá, por causa do professor Ivan Gésela. E eu com muito orgulho de meu irmão. Então nós precisamos saber. Ele foi chamado para o tribunal de júri, eu fui chamada, além de advogar, para estar aqui falando com vocês. Cada um de nós temos nossa capacidade e habilidade, e nós temos que entender isso. Pastor, tem um chamado lindo da palavra. Todos nós temos um chamado em nossas vidas. Mas precisamos ser mais corajosos como Davi. Primeiro eu quero que vocês abrem versículo 17, capítulo 17, verso 42. Já estamos encerrando agora. Olhando o filisteu e vindo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. E esse pequenino diante daquele gigante falou o quê? Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Que poder há! E um homem que é usado por Deus, com autoridade, com ousadia, com confiança, entendendo quem estava diante dele, mas sabendo também das suas habilidades. E Deus fala com cada um de nós sobre isso hoje. A quem servimos? Quem nos formou? Ele te convoca. Se você está sendo intimidado por gigantes, por medos, por aflições, por inseguranças, achando que algo não vai dar certo, se levante com essa ousadia de Davi, que aquele gigante estava diante dele com mais de 3 metros, mas ele disse, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei.
hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aleluia. Do Senhor é a guerra. Do Senhor é a sua guerra. A guerra que você tem passado, qual é a sua guerra? O que tem te afligido? Qual o gigante que tem te intimidado? Que tem feito você ficar enfileirado em meio aos que estavam temindo? Dê um passo à frente com Davi. Se apresente como filho do Deus vivo. E antes de tudo, apresente ao Deus a que você serve. Lembre-se que quando Davi foi chamado a ser ungido por Samuel, 1 Samuel 16:13, olha o que o versículo diz: daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. No dia que você aceitou o Senhor em sua vida, no dia que você começou a caminhar com o Senhor, o Espírito Santo de Deus caminha contigo. Então não se intimide. E para finalizar, verso 48:17. Sucedeu o quê? Dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão na forge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vindo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Quando você resolver não se intimidar, partir para cima do seu gigante com ousadia, com a sua funda, com aquilo que Deus colocou em você, sabe? Como qualidade, como característica em sua vida, como habilidade, como capacidade, use. Lance essa pedra. A primeira pedra que ele lançou chama fé. Fé e coragem. Use essa pedra em sua vida. Não se intimide. Porque o Deus, esse Deus a quem servimos, ele servia de cura na vida de Davi. Ele foi o instrumento usado por Deus para salvar o povo de Israel, Davi. Por isso, ele deu não ao rei e usou as armas dele, o que ele tinha. Nós não precisamos ser soberbos e orgulhosos. Antes, precisamos saber do nosso valor. Antes, primeiro, o valor que temos diante de Deus. Segundo, sabendo que somos amados por Deus, não há gigante que não possa cair por terra diante de um filho de Deus que dá um passo à frente com fé e coragem. Amém? Deus abençoe vocês, que essa palavra edifique vossas vidas. Eu vou fazer uma oração. Queria que vocês fechassem os olhos. Queria que Léo, ou o pastor Léo, pode vir cantar um louvor. Eu queria fazer uma oração para encerrar. Feche os seus olhos. Eu não sei se você tem passado por algum problema, por alguma dificuldade, algo que tem te atormentado. Pode ser em relação ao seu casamento, a seus filhos. São tempos tão difíceis para criar filhos. Um mundo de drogas, um mundo de valores invertidos. Eu não sei se é o seu trabalho, num momento tão de dificuldades financeiras. Esse momento agora que estamos passando, muitos chefes de família têm sofrido. Não deve ser fácil. Acordar na madrugada,
preocupado, sem saber que vai ter um emprego amanhã. Mas isso tudo são gigantes. Às vezes o inimigo vai lançando, vai se levantando, vai lançando essas palavras, esses pensamentos, vai te desafiando. E se você for se intimidar, se você for dar um passo atrás, ele vai crescer esse gigante. Mas você hoje pode tomar uma decisão. Você pode falar basta. Você pode declarar, fazer declarações positivas daquela que o Senhor nos ensinou. Você é amado por Deus. O Senhor te dá um instrumento, algo maravilhoso, um dom tão grandioso que é o dom da fé. Por isso, use sua fé agora. Faça uma oração, coloque em sua mente aquilo que tem te amedrontado. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos com essas pessoas tão amadas por mim. Ah, Senhor, como presente, meu aniversário, eu peço que o Senhor visite cada coração aqui representado. Aquilo que cada filho seu tem colocado diante do Senhor. Os medos, as inseguranças, as frustrações, as fraquezas, pensamentos, se achar incapaz. Oh Deus, toma mente os corações. Traz uma força, uma coragem, uma intrepidez vinda do alto, para que eles possam dar um passo à frente, Pai, e falar: quem é esse que desafia o Senhor dos Exércitos? Quem é esse que desafia o Deus vivo a quem eu sirvo? Quem pôs esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Que assim, meu Deus, coloque a tua mão de poder sobre cada vida aqui. Faz algo sobrenatural no emocional. Lança fora todo espírito de tristeza, de ansiedade, de depressão, de medo. Deus, reveste com coragem. Deus, Pai, que eles possam dar um passo à frente e que esse gigante tombe ao chão. E assim que eles possam avançar e arrancar a cabeça desse gigante. Ó Senhor, envia anjos também favorecendo os teus filhos na área financeira. Eu não sei se é uma doença, curando de todo mal. Porque o Senhor é um Deus de poder, de cura, de provisão, meu Deus. De restauração de relacionamentos. Ah, Senhor, faz milagre em meus famílias, em meus filhos, meu Deus. Cura a alma, Senhor. Ah, Deus, nós confiamos em Ti. Mas eu peço uma bênção especial sobre a autoestima de cada pessoa aqui. Deus, todo equívoco que o inimigo muitas vezes lança como seta, de uma autoimagem negativa, de um autoconceito, meu Deus, caia por terra. Meu Pai, que essas pessoas venham reconhecer suas qualidades, aceitar sim seus defeitos, meu Deus, mas se estimar, se amar, entender, Pai, que é filha, que é filho de um Deus vivo, que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, pois sabemos do teu poder. Louvado seja o teu nome. Amém. Senhor, eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. A graça alcançou os corações nessa noite. A graça do Senhor vai ser derramada. A graça do Senhor que libera todo peso, toda culpa, toda condenação. Não olhe para trás, não se culpe. O Senhor se ofereceu em sacrifício por você. Você deve se amar, pois Ele te amou primeiro. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Obrigado, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Nos teus braços, nos teus braços é o meu braços de amor. Em teus braços é braços de perdão. Em teus braços é o meu descanso, o teu descanso seguro. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa palavra. Hoje, né? Eu inaugurei o canal e peço que vocês se inscrevam. Carla Gézela. Os cultos da tarde continuarão por enquanto aqui, ao vivo, no canal do Pastor Anaques. Mas se inscrevam, comentem, compartilhem e Deus abençoe a vida de todos. Amém? Beijo no coração.